Olá, como eu falei no final do vídeo anterior, a gente volta a falar de inequação do tipo produto e quociente. Nesse tipo de inequação, assim como a gente fez lá no módulo 1, a gente vai resolver utilizando a estratégia de determinar as raízes, alocar as raízes na reta, fazer o teste com valor não raiz, determinar os sinais da reta e daí tem a solução da inequação. É muito semelhante ao que a gente fez no final do último vídeo ali, onde a gente resolveu inequações quadráticas usando essa estratégia. O mesmo vale para inequações do tipo produto quociente. O único cuidado é quando tiver raízes de multiplicidade par, raízes duplas, raízes que aparecem mais de uma vez, tá bom? Vamos lá. Vamos resolver essa inequação quociente. X mais 3 dividido por x ao quadrado menos x menos 42 maior ou igual a zero. Nota que eu já tenho sim uma inequação do tipo quociente, porque eu tenho o segundo membro zero. Né? Tem uma desigualdade zero, então isso aqui é sim do tipo inequação quociente. Caso o meu segundo membro não seja zero, eu tenho que tirar isso dali para virar zero, para daí virar uma inequação quociente. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Achar as raízes aqui, achar as raízes aqui, jogar na reta e achar os sinais. Esse é o passo a passo. X mais 3 igual a zero, primeira raiz, menos 3. Fácil, né? Só isolou ali o que estava somando, subtraiu. A parte do denominador, x ao quadrado menos x menos 42 igual a zero, soma é produto. A soma é o b com sinal trocado, 1. O produto é o c, menos 42. Produto negativo significa raízes com sinais opostos. Soma positiva, então maior é positivo, menor é negativo. E com uma diferença de uma unidade. Produto 42. 1 e 42. Não tem diferença de uma unidade. 2 e 21. Não tem diferença de uma unidade. 3 e 14. Não tem diferença de uma unidade. 6 e 7. 6 vezes 7, 42. Menos 6 mais 7 dá 1. Então pronto. Menos 6 e 7 são as raízes. 3 raízes. Menos 3, menos 6 e 7. Vou colocar na reta. Qual o cuidado que eu tenho que ter? Colocar em ordem crescente. Menos 6 primeiro, menos 3 depois, 7 é a maior raiz. Beleza? Testa um número não raiz. Quem que eu posso testar? O zero. Maravilha. Cadê o zero? O zero está aqui. Como é que fica o zero nessa expressão inicial? 0 mais 3 dá positivo. 0 ao quadrado menos 0 menos 42 dá negativo. Mais com menos dá menos. Então, nesse intervalo, o sinal é negativo. Depois da raiz 7, o sinal fica positivo. Antes da raiz menos 3, o sinal fica positivo. E antes da raiz menos 6, o sinal volta a ser negativo. Veja que eu tenho 3 raízes, eu dividi a reta em 4 partes, em cada uma das partes eu tenho um sinal distinto para a minha função. E aí eu volto na pergunta, aonde que a imagem é maior ou igual a zero? Maior que zero, positivo. Igual a zero, raízes. Mas cuidado, não posso usar raízes do denominador. Então, a raiz do menos 6 e do 7 não podem ter as suas bolinhas fechadas de jeito nenhum. Eu só vou fechar a bolinha do menos 3. Beleza? Então fica esse intervalo entre menos 6 e menos 3, inclusive o menos 3, bolinha fechada. Aqui é positivo. E acima do 7, maior que 7, com a bolinha aberta para o 7. Beleza? Então, eu só tenho agora que escrever o meu conjunto solução. Conjunto solução vai ser x pertencente aos reais, tal que x está entre menos 6 e menos 3, inclusive o menos 3, ou x maior que 7. Legal? Toda inequação do tipo produto quociente pode resolver assim? Sim. Lembrando que na equação quocientes você tem que cuidar para não fechar a bolinha do denominador. Tá bom? Olha só essa inequação que interessante que eu vou trazer agora. Eu quero resolver a equação x ao cubo menos 4x menor que zero. E você vai falar para mim, professor, essa inequação nem é do segundo grau, é do terceiro grau. Concordo contigo. Realmente, não é do segundo grau, é do terceiro grau. Mas os dois termos têm o fator x.
Não posso colocar esse fator x em evidência? Não posso escrever como x vezes x ao quadrado menos 4 menor que zero? E a partir do momento que eu faço isso, eu transformei numa inequação produto. Eu quero um produto menor que zero. E aí eu posso achar as raízes. Primeiro, a primeira raiz é próprio zero, né? X igual a zero, então a primeira raiz é o próprio zero. E a segunda raiz eu pego fazendo esse cara igual a zero. X ao quadrado menos 4 igual a zero. X ao quadrado igual a 4. Tira a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de 4. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 4. Menos 2 e mais 2. Reta com as três raízes, em ordem crescente. Menos 2, 0, mais 2. Zero é a raiz. Pode usar o zero no teste? Não pode. Então eu vou trazer o 1, que está aqui do lado, entre o 0 e o 2 e não é raiz. Né? Fazendo x igual a 1, 1 vezes 1 ao quadrado menos 4, isso aqui vai dar um positivo vezes um número negativo, mais com menos dá menos. Então ali o sinal é negativo. Passou a raiz 2, o sinal fica positivo. Passou para cada raiz 0, né? Antes da raiz 0 o sinal é positivo. E antes da raiz menos 2 o sinal é negativo. Volta agora lá na pergunta. A pergunta da inequação produto é aonde que é menor que zero. Menor que zero é só nos negativos. Todas as bolinhas agora abertas, porque não me interessa ser igual a zero, ok? Só menor que zero. Aonde que está menor que zero? Antes do menos 2 ou entre o 0 e 2. Conclusão, solução, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2, ou x está entre 0 e 2. Legal? Vamos fazer mais um desses. Vamos agora resolver essa inequação, que parece uma inequação do tipo quociente, mas não é. Ela não é do tipo quociente por causa desse 1 aqui. Eu falei para vocês, tem que ser zero no segundo membro, senão não é uma inequação do tipo quociente. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o 1 dali, contrário da soma à subtração, vou subtrair uma unidade. E eu já vou desenvolver esse quadrado aqui, esse produto notável, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro mais o quadrado do segundo. Então vai ficar isso aqui, a fração, menos 1 maior ou igual a zero. Opa, o que eu queria aqui que fosse zero já é zero, legal, beleza. Porém, no primeiro membro eu não tenho apenas uma fração, eu tenho uma subtração. Preciso fazer o MMC. O MMC entre 2x mais 10 e 1 é o próprio 2x mais 10. Né? Então vai ficar aqui, divide pelo de baixo dá 1, vezes o de cima fica do jeito que está. 2x mais 10 dividido por 1 dá 2x mais 10, vezes menos 1, eu coloco o menos na frente do parênteses, porque vai mudar o sinal de todo mundo aqui. Olha lá, menos 2x mais 2x, 0. 1 menos 10, menos 9. E eu cheguei nessa inequação. Nota que essa inequação é sim uma inequação do tipo quociente. O que eu vou fazer? Primeiro passo, achar as raízes. Pega a parte do numerador, x ao quadrado menos 9 igual a 0. Isola o 9, x ao quadrado igual a 9, contrário do quadrado, né? É mais ou menos raiz quadrada. Raiz quadrada de 9 é 3, então eu tenho as raízes menos 3 e mais 3. Denominador, 2x mais 10 igual a 0. Subtrai o 10, 2x igual a menos 10. Divide por 2, x igual a menos 5. Prontinho. As três raízes estão determinadas. São três raízes distintas. Faz a reta, marca as três raízes em ordem crescente. Menos 5, menos 3 e 3. E agora? Teste. Pode usar o zero? Pode, o zero está aqui entre o menos 3 e 3. Usando o zero, 0 ao quadrado menos 9 dá negativo, 2 vezes 0 mais 10 dá positivo, menos com mais, menos. Então aqui o sinal é negativo. Depois do 3 o sinal passa a ser positivo, antes do menos 3 o sinal também positivo, e antes do menos 5 o sinal é negativo. Volta agora lá na pergunta. Não lá no começo, maior ou igual a 1. Não, na inequação quociente. Maior ou igual a 0. Quando que é maior ou igual a 0? Quando for positivo ou nas raízes. Porém, raiz do denominador eu não posso fechar.
Então, bolinha do menos 5 fica aberta, a do menos 3 e do 3 pode fechar. Então, vai ficar aqui esse intervalo entre menos 5 e menos 3, inclusive menos 3, e maior ou igual a 3. Está aí o conjunto de solução. X pertence aos reais, então que x está entre menos 5 e menos 3, incluindo menos 3, ou x é maior ou igual a 3. Legal? Então vimos que resolver uma inequação produto-quociente com expressões quadráticas é a mesma coisa que a gente fazia no módulo 1 com expressões lineares. Não muda muita coisa, podemos trabalhar tranquilamente na mesma ideia. Para fechar esse assunto, vou deixar para o próximo vídeo, a gente vai trabalhar com inequações simultâneas e sistemas de inequação, que também é muito similar com o que a gente viu lá no módulo 1, então não vai causar grandes problemas para nós aí, beleza? Segue aí para o próximo vídeo.